O quão fundo uma atuação pode te tocar? Quantos sentimentos uma única pessoa consegue transmitir? Eu não sei a sua resposta, mas se tem alguém que sempre supera as minhas expectativas, esse alguém é Robin Williams. Você pode lembrar dele como um professor de literatura em Sociedade dos Poetas Mortos, como um cientista maluco em Flubber, um cracudo em Jumanji, são inúmeras possibilidades. Parece que todo mundo em algum momento da vida já foi marcado pela imagem do ator, e isso diz respeito aos papéis icônicos que ele interpretou ao longo da vida, mas também à pessoa artística por trás do personagem. Por isso, hoje eu quero lembrar de Robin Williams como o gênio criativo que permaneceu encantando o mundo com as suas histórias, dentro e fora de tela, mesmo depois da sua trágica morte. Deixa o like, hype o vídeo. Nos anos 70, o stand-up comedy já era uma febre em Nova York. Todo mundo estava acostumado com os comediantes que liam as suas piadas. Só que nessa mesma época se popularizava uma nova vertente dessa fórmula: os famosos shows de improviso. A ideia era semelhante, contar piadas em frente ao público, mas dessa vez sem um roteiro definido. Um freestyle que se adapta ao ambiente onde um mesmo comediante fazia cada show se diferenciar do anterior. Em 76, o pequeno Robin havia acabado de sair da Juilliard School, uma faculdade de artes muito respeitada nos Estados Unidos, com o sonho de se especializar na atuação dramática. Segundo ele mesmo, o objetivo era se tornar um ator sério, daqueles que têm papéis de respeito no teatro ou no cinema, mas Hollywood não pega leve. Mesmo com um talento impressionante no drama, Robin não conseguia arranjar papéis. A inserção em um mercado tão predatório e competitivo o forçou a buscar outro caminho. E foi também na faculdade que ele aperfeiçoou um talento que nitidamente o destacava entre os outros alunos: a facilidade com a comédia. A agilidade e a criatividade que ele tinha para os números de humor eram únicas. Isso sempre foi notado tanto pelos professores quanto pelo próprio Robin, que, unindo o raciocínio rápido ao desemprego, se aventurou pelos palcos de improviso. Durante a noite, ele começou a se apresentar em bares de stand-up e era impossível não prestar atenção nesse cara. A cada imitação ou trocadilho, a impressão é que ele iria sair voando. Ele tinha algo a mais, era uma expressividade e uma energia muito além do normal. Nem o microfone era um obstáculo. Diversas vezes Robin descia do palco e começava a interagir com a plateia só na força do gogó. Talvez, ao ouvir essas características que eu tô atribuindo a Robin Williams, você nem associe a mesma pessoa que fez filmes tipo Gênio Indomável, um drama sensível, onde ele vive um psicólogo encarregado de ajudar um jovem super inteligente a lidar com seus traumas. Um papel delicado que se baseia na sutileza e na tranquilidade da atuação, inclusive rendendo a ele o Oscar de melhor ator coadjuvante. São descrições praticamente opostas de uma mesma pessoa. É uma transição de emoções muito impressionante que demonstram um dos principais pontos do seu trabalho: a versatilidade. Num dia ele vai lotar as casas de show com risadas e no outro vai arrancar cada lágrima do seu olho. Eu já fiz um vídeo sobre comediantes no drama e como a crítica muitas vezes subestima a capacidade deles em nos emocionar, sendo que atores como Jim Carrey, Adam Sandler e principalmente Robin Williams provam justamente o contrário. E mesmo que hoje isso seja claro para qualquer um que assista seus filmes, em 70 ninguém conseguiria imaginar o equilíbrio desse hippie ligado no 220. Mas a sua presença nos palcos crescia, o público ia nos pequenos bares não para tomar cerveja, mas para saber quando Robin se apresentaria. E isso chamou a atenção de Gary Marshall, um produtor e diretor de séries de TV que nessa época procurava um ator para sitcom Happy Days. Inicialmente existia um preconceito, tanto Gary quanto o estúdio notaram as habilidades da comédia de Robin, mas mesmo assim levar um humorista de rua para um programa no horário nobre da televisão ainda era arriscado. E o medo só passou quando o mundo viu esse homem em cena. I am Mark, from Mark. Gebaza.
O jeito único que Williams encarou esse astronauta alienígena tornou essa uma das melhores estreias de todas as 11 temporadas da série, o que deu origem logo em seguida ao spin-off Mork and Mindy, um seriado onde ele era o protagonista. Robin era tão ativo e improvisava tanto as expressividades do personagem que isso começou a confundir os cinegrafistas. Direto, as 3 câmeras, que era o padrão de quantidade nas sitcoms, não acompanhavam o ritmo dele e por isso foi adicionada uma 4ª câmera com foco exclusivo em tudo o que Robin fazia. E acredite ou não, a partir daí o padrão atual são 4 câmeras, o cara já chegou mudando o cenário. A série foi um completo sucesso e definiu de vez a presença de Williams no showbiz. Suas apresentações nunca foram tão lotadas, sua vida pessoal virava manchete de jornal, pro mercado ele se tornou o rosto do humor televisivo e o dinheiro não parava de entrar. As festas malucas com celebridades como Robert De Niro e Belushi se tornaram parte de mais um dia qualquer. Ele viveu ao máximo, desfrutando de tudo que a fama em Hollywood poderia entregar, inclusive álcool e cocaína, que se tornaram um vício muito perigoso ao longo do tempo. Com os holofotes, não demorou para que ele estrelasse seu primeiro filme relevante, uma adaptação de Popeye que foi massacrada na crítica, um ótimo começo eu diria. Mas outros papéis continuaram aparecendo, teve Clube Paradise, Moscou em Nova York e na maioria das vezes eram essas comédias leves com uma pitada de emoção, não fugia muito do habitual. A sua presença televisiva, querendo ou não, sempre foi atribuída a figuras mais simples e ligadas ao humor, só que isso começou a incomodar o Robin. Ele sentia medo de estagnar na carreira e nunca ser associado à parte dramática que sempre foi apaixonado desde a faculdade. Então, num movimento arriscado bem no auge da sua popularidade, ele se distanciou um pouco do mainstream, buscando participar de projetos menores que aumentariam seu portfólio no drama, como Size the Day e outras produções que pavimentaram o caminho para o projeto que mudaria a sua carreira. Em 1988, Bom Dia Vietnã chegava aos cinemas e esse filme era tudo o que Robin Williams precisava. A história segue o personagem Adrian Cronoway, um radialista do exército americano enviado para o Vietnã durante a Grande Guerra, e a função dele é transformar aquela transmissão chata e engessada dos militares em algo mais descontraído. Esse ainda era um papel majoritariamente de humor, mas o drama acerca do tema faz Robin mostrar muitas das suas habilidades que não eram totalmente aproveitadas no cinema e que serviram como uma marca registrada durante toda a carreira. Ele coloca em xeque todo o aprendizado dos palcos e da série televisiva para aflorar o improviso em cena. As transmissões de rádio eram quase um passe livre para o ator soltar a sua mente. O roteiro simplesmente montava um esqueleto, tipo Adrian faz um monólogo satírico sobre as notícias do exército e ele entregava cada um dos diálogos por conta própria. E isso não é durante 1 ou 2 minutos, no corte final o tempo se aproxima de 15 a 20 minutos de pura criatividade do Robin. A transição fluida entre tons de alegria e tristeza aprimorados na Juilliard também foram muito importantes para o mundo perceber o ritmo impecável que o ator conseguiria conduzir. Sinceramente, para mim, Bom Dia Vietnã não tá nem entre os 10 melhores na filmografia do Robin Williams. No geral é um filme ok, e por isso eu tenho certeza que se esse cara não tivesse o papel principal, o filme não teria nem 1/3 da popularidade que teve. Foi a atuação de Robin que levou o filme ao Oscar, um ator iniciando a carreira no cinema, sendo indicado ao lado de lendas já consolidadas como Michael Douglas e Jack Nicholson. Aqui nasce aquela figura por trás de Gênio Indomável, um ator completo, capaz de carregar uma persona abobalhada, mas também essa representação de inteligência, um professor, psicólogo, médico. Esses papéis que lidam com a sensibilidade humana combinavam perfeitamente com a proposta de Williams. Ele adicionava um toque próprio de espontaneidade nos pequenos detalhes, mas que mudavam completamente a forma que você se conecta com um personagem. No próprio Gênio Indomável, existe um trecho em que o Dr. Chan quer mostrar como o amor reside nas menores ocasiões da intimidade. My wife used to fart when she was nervous. You used to fart in her sleep. She's been dead 2 years, and that's the shit I remember. It's wonderful stuff, you know? Little things like that. Yeah, but those are the things I miss the most.
The little idiosyncrasies that only I knew about. That's what made her my wife. Esse diálogo foi criado por Robin e exemplifica muito bem como ele entende o propósito do personagem e dá profundidade para que ele se expresse como uma pessoa realmente se expressaria. A magia tá naquela piada improvisada que você nem reparou tanto, ou no olhar que, mesmo sem conseguir explicar, te passa uma empatia instantânea. Ele cria camadas na personalidade do personagem, e os produtores sabiam, Robin era contratado por isso. Os roteiros já eram escritos tendo em mente os possíveis momentos em que ele improvisaria, acrescentaria texto e mesmo assim continuavam se surpreendendo. À medida que foi envelhecendo, era esperada uma diminuição no trabalho, mas foi muito pelo contrário, o velho tava tão ativo quanto nunca. Fez série, dublagem, filme infantil e imortalizava cada vez mais a sua imagem no audiovisual. Além das telas, ele continuou com seus shows de humor e iniciou vários projetos voluntários, mas a idade cobra, e mesmo contra a vontade de Robin, essa rotina incansável precisava pisar no freio, e um grande fator para essa diminuição foi uma cirurgia cardíaca. Em 2009, ao final de alguns shows, ele percebeu que a sua energia decaía, mas não de forma gradativa, era sufocante. Os médicos identificaram um desgaste na válvula aórtica, localizada no coração, e requisitavam um procedimento muito sério. Depois de tantas viradas na carreira de um jovem humorista a um consagrado ator dramático, essa cirurgia representou uma nova fase para Robin, onde, pela primeira vez, a vida pessoal teve mais prioridade que a profissional. Ele se casou pela terceira vez, se aproximou dos filhos, intensificou a prática do ciclismo e nem por isso deixou de fazer projetos aclamados, como O Melhor Pai do Mundo. Os shows de stand-up começaram lentamente a desaparecer, sendo substituídos por entrevistas na televisão, que, querendo ou não, é uma forma muito mais fácil de se apresentar. No geral, mesmo com fragilidade em relação à disposição ou a inevitável perda da fisicalidade que marcou seu início, esse foi um período merecido e importante para a saúde física e mental do ator. A esse ponto, a imagem de Robin Williams já havia transcendido qualquer paradigma da indústria, não precisava mais se reinventar ou provar seu talento, ele é o Robin Williams, porra! Então, o público esperava que naturalmente ele fosse se distanciando do trabalho até o momento de se aposentar. O problema é que coisas estranhas começaram a acontecer. Durante as filmagens da série The Crazy Ones em 2013, Robin apresentava algumas complicações. Enquanto gravava, ele parecia ter dificuldade em decorar falas simples, algo muito incomum vindo de alguém que era conhecido por entregar diálogos além do roteiro. Inicialmente, só existiam especulações pelo set. Ele já estava com 62 anos, uma idade considerável, e isso podia estar afetando a interpretação. Ou quem sabe, uma possível recaída no antigo vício em álcool, que durante a sua juventude foi muito prejudicial na área profissional. De certa forma, eram hipóteses válidas, e Robin aparentava ficar mais reservado, ele não queria tocar no assunto e os membros da produção respeitaram seu espaço. Por um bom tempo, a resposta foi uma incógnita, mas certo dia, durante uma conversa nos bastidores, ele revela estar um pouco preocupado com a perda de peso repentina. Em casa, a esposa do ator notava mudanças de humor incomuns que vinham carregadas de picos de ansiedade e cansaço extremo. Susan Williams percebia inseguranças que nunca tinha visto no marido, como ao subir em um palco. Aquele homem garantido e cheio de ideias agora tinha medo de não ser suficiente, porque sentia que algo estava sabotando ele. Quando procurou atendimento médico, os sintomas iniciais levaram ao diagnóstico de Parkinson. Constantemente ele sentia tremores nas mãos e, se tratado de forma certa, a parte mental seria um problema leve, mas isso não tranquilizou Robin. Mesmo entrando com medicamento, somente ele sabia que tinha algo a mais nesse diagnóstico. Com o tempo, os efeitos começaram a piorar. Ele não tinha mais sono, não se motivava mais para atuar e ainda surgiram as paranoias. As gravações de Uma Noite no Museu 3, o seu último filme, foram
realmente complicadas. O ator não conseguia mais entregar nem as primeiras linhas do roteiro, ele tinha ataques de pânico e perguntava pro diretor se era uma fraude. Ele não entendia mais plenamente o mundo ao seu redor. Por algum motivo, acreditava que seu casamento iria acabar ou que algum amigo estava correndo perigo. Susan lutou muito ao lado do marido. Foram usadas técnicas de hipnose, remédios antidepressivos, tudo que se tinha alcance baseado no diagnóstico dos profissionais. Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente. So, I hate to have to report this. The breaking news just into CNN is that actor Robin Williams is dead at the age of 63. No dia 11 de agosto de 2014, Robin Williams foi encontrado morto em seu quarto com um cinto enrolado no pescoço. A autópsia registrou um suicídio por asfixia que ocorreu durante a madrugada, com o corpo somente encontrado pela manhã. É um choque de realidade muito grande, ainda mais pela forma repentina que foi, porque as informações divulgadas sobre o estado de Robin antes do falecimento eram muito escassas. Durante meses, acreditou-se que o suicídio era consequência de uma depressão. Até hoje tem gente que acredita nisso. Foi só em novembro do mesmo ano que o legista encontrou o verdadeiro culpado, a demência por corpos de Lewis. Segundo Jennifer Goldman, essa é a segunda demência mais comum na população, então como Robin não foi diagnosticado corretamente? Um dos maiores problemas dessa doença é que ela tem sintomas muito semelhantes a outras, como Parkinson, mas uma das principais diferenças entre elas é a velocidade e a agressividade que Lewy atinge o cérebro, causando confusões descontroladas, problemas motores e todo o resto sofrido por ele. Ao que tudo indica, a depressão foi sim presente no final da vida de Williams, principalmente por não compreender a sua mente, mas o suicídio muito provavelmente aconteceu durante uma crise psicótica grave. Ele nem sequer teve consciência do que estava fazendo. Foi um momento de união entre família, colegas de profissão e até mesmo quem não o conhecia pessoalmente, todos impactados pela perda de alguém que parecia tão próximo e tão autêntico em tudo o que fazia. Pesquisando hoje por Robin Williams em qualquer lugar da internet, seu nome é imediatamente associado a depressão, tragédia e, por parte, eu entendo. Falar sobre os últimos dias do ator é necessário e contribuiu para diversas causas a fim de dar visibilidade para doenças neurológicas e mostrar os perigos dos diagnósticos precoces. Mas associar 60 anos de uma pessoa que sempre trouxe tantas risadas, que inspirou o público com jornadas lindas e é considerado até hoje um dos maiores atores e comediantes do planeta, somente a uma imagem de tristeza, não parece muito justo. O legado de felicidade deixado por ele ainda vive no coração de todos que de alguma forma foram tocados por seus milhares de personagens que carregam o brilho e a genialidade que tornam Robin Williams um artista eterno.